paz do Senhor Jesus e muito obrigado por você assistir esse podcast. Ele tem 70 anos de idade, completou 50 anos de casado com a irmã Juraci, tem 4 filhos, 37 anos de ministério. É com imensa alegria e uma honra particular ter aqui comigo, nessa oportunidade, pastor Argemiro Rodrigues da Silva, a qual cumprimento com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Gilmar, e a todos, com certeza, que estarão assistindo essa podcast. Muito bem, pastor Argemiro, o senhor completou 37 anos de ministério, uma longa caminhada. Sim. Nossa produção apurou o nome de um presbítero chamado Coraldino, que teve uma influência nesses seus primeiros passos na fé. Quem era o Coraldino? E que influência teve nessa sua caminhada de fé? O irmão Coraldino era um presbítero da igreja que morava no bairro Tomé de Souza, em Ijuí, e ele que nos cuidou desde a nossa juventude. Me levou para a oração, era um homem de muita oração. E em Ijuí não houve ninguém que ganhasse mais alma do que o Coraldino. E ele, então, era um homem de muita oração. E ele me ensinou esse caminho. Vigília, jejum. Ele cuidou de mim, na realidade. Muito bem, como eu mencionei aqui, o senhor tem 37 anos de ministério. Antes de ser integrado à obra de Deus para viver do Evangelho e para o Evangelho, qual profissão o senhor exercia? Eu tinha um mercado em sociedade com meu irmão Agenor, mais velho. E dali que Deus me chamou para a obra. Atrás de um balcão, atendendo o povo, juntamente com meu mano, Agenor. E aí fomos chamados, então, para a obra. Mas, irmão Gilmar, antes de eu ser chamado para a obra, eu já, como ainda jovem, eu evangelizava, já tinha um ministério de orar pelos enfermos, pessoas endemoniadas, já no tempo de jovem. Deus me usava muito nesse ministério. Muito bem, o senhor foi muito claro na sua palavra, pastor Argemiro, dizendo: o Senhor me chamou. Correto. E nós sabemos que a obra é de Deus, a chamada é soberana de Deus. Essa sua chamada específica de Deus, esse ministério que Deus lhe confiou, como é que o senhor entendeu que Deus estava lhe chamando para viver na obra dele? Irmão, eu tive algumas experiências individual com Deus. E eu, muitas noites, passava em oração e saía do meu leito, casa pequena, e pequena mesmo, que eu sempre conto que não tínhamos espaço em lugar nenhum na casa, então a gente orava ao lado da cama. E as madrugadas eu orando, Deus falava comigo: tu tens uma chamada. E eu, então, tinha aqueles encontros com Deus e eu acordava minha esposa e dizia: minha esposa, ou Juraci, Deus tem falado comigo. Ele tem algo para mim. E as coisas foram amadurecendo. E a cada dia aquele ardor na minha alma. Mas até então, irmão Gilmar, eu nunca tinha ocupado púlpito. Eu não era homem de púlpito. E eu não tinha facilidade para ocupar o púlpito, para ser um pregador. Muito menos ensinador. Mas eu tinha uma autoridade muito grande que Deus me deu. Orei por, como vocês sabem bem, minhas experiências que a gente já passou. Orei por pessoas desenganadas do médico, dentro de UTI, enfim, nas casas. E Deus começou a me usar antes de eu ocupar os púlpitos. Pastor Argemiro, por experiência própria, sempre que vamos iniciar uma atividade, ela é um pouco difícil.
trabalhar com o ser humano, então, se torna bem mais difícil. Correto. E eu lhe pergunto para o senhor, a primeira congregação que o senhor foi atender, que idade o senhor tinha? Eu não tenho, assim, uma precisão, porque eu casei quando tinha 21 anos e ainda não, naquela época, irmão Gilmar, não é como hoje. O que que acontecia? Eu atendia, então, a primeira congregação foi o bairro Tomé de Souza, um bairro onde eu nasci. Muito pesado, muito difícil. E o pastor, então, nos dizia o seguinte: você cuida os cultos. E eu comecei a cuidar os cultos. E, posteriormente, a gente ficou como responsável. Mas, dessa forma, não tinha aquela, como hoje, a gente fica líder da congregação. Era tudo cuidar culto. Resolver problema era tudo com o pastor. Bom, esse seu cuidado já diretamente com a congregação aconteceu a partir da sua separação para evangelista, não foi? Como é que foi essa separação e a primeira cidade que o senhor foi enviado para cuidar a igreja já como responsável agora? Bom, depois de integrado, eu fiquei uns 3, 4 meses trabalhando em Ijuí como evangelista, integrado, de casa em casa, evangelizando. E, posterior a isso, lá no ano de 1988, eu até anotei aqui, o dia 23 de 8 de 1988, eu assumi Augusto Pestana. Tinha aproximadamente, a gente diz assim, 15 membros, não é? Eu já tinha 4 filhos, e eu e a esposa, e a proposta que eu recebi foi que eu tinha que viver de lá. E viver de lá, de que forma, se não entrava nem meio salário mínimo? Meu Deus. E aí, irmão Gilmar, eu lembro como fosse hoje. Eu dobrei meu joelho pela madrugada e disse: Deus, eu vou cuidar desse povo e tu cuida de mim. Deus nunca permitiu eu passar necessidade. Nos primeiros anos, nós não tínhamos assim um salário fixo. A gente ganhava se sobrava. Mas comida nunca faltou, o pessoal traziam. Posterior, não lembro quantos anos que a gente já estava na obra, a gente começou a ganhar uns troquinhos para poder, então, sobreviver. Assim foi os nossos primeiros experiência lá em Augusto Pestana. Muito bem, estamos falando aqui diretamente dos estúdios da Rádio Kairos FM 106.5, da cidade uruguaiana, e comigo aqui o pastor Argemiro Rodrigues da Silva, que está nos contando as suas experiências, ele que completa 37 anos de ministério. Pastor Argemiro, algum outro desafio, um tanto mais forte, podemos assim dizer, em Augusto Pestana, no seu princípio de ministério? Bom, lá, se eu vou falar, então tem muita coisa que a gente... Foi um desafio. Primeiro, o desafio maior, que eu creio que lá era uma cidade de origem alemã e italiana. Então, não tinha nós como igreja. Porque o nosso templo era antigamente um salão de baile. E era uma casa velha, com as tábuas todas já danificadas, onde eu cheguei uma oportunidade na casa de um senhor, que era um desviado da igreja, era diácono, e a esposa dele me recebeu na porta, assim, por lá de fora, e eu convidei falando de Jesus, para que ela fosse no culto. Ela disse: não, o nosso nível é bem mais alto, nós não podemos nos baixar. Vocês não têm um templo para nos abrigar. Isso foi por Deus, porque foi um desafio. Porque daí eu cheguei em casa chorando, mas chorava mesmo. Eu disse: Deus, tu viu tanto quanto eu o que aquela mulher disse para mim, chamando a nossa igreja de galinheiro. Eu quero construir um templo aqui
em Augusto Pestana. E pela grande misericórdia de Deus, lá por o ano de 92, nós inauguramos o templo, se não estou enganado, e um lindo templo, Amém. lindo templo. Até na época eu dizia que era o templo mais lindo de Augusto Pestana. E assim, Deus começou então a curar os enfermos, aonde curou uma mulher que trabalhava no laboratório do hospital, em frente do hospital. A mulher, ela era desviada da igreja e, como no laboratório ela fazia todos os procedimentos, conhecia quem estava mal, quem não estava, enfim. E ela ficou doente e aí fomos na casa dela e Jesus curou aquela mulher. Curando aquela mulher, todas as pessoas que chegavam desenganadas dos médicos, ela dizia, vai na igreja Assembleia de Deus, que tem um homem de Deus lá para orar. Uma igreja. E Deus começou, então, nos dar grandes milagres, conquistas que sem palavras. E aí, bom, para encurtar, foi a minha base, foi em Augusto Pestana. Eu conto sempre, né? Claro. Conto sempre. Foi a minha base. E lá houve um grande avivamento, irmão, na área as pessoas se tornaram dizimistas, que os pais davam a mesada para os filhos e da mesada as crianças davam dízimo. Foi uma coisa inédita, nunca vista em lugar nenhum, o que Deus fez lá. Podemos dizer assim, que foi um princípio confirmador da sua chamada. Com certeza. Muito bem, pastor Ademir, o senhor chegou em Uruguaiana em fevereiro de 2014. Antes de Uruguaiana, em quais cidades o senhor já esteve trabalhando após Augusto Pestana? Bom, após Augusto Pestana, eu fui assumir Condor, que era Campo de Juí. E foi eu o primeiro pastor presidente. Há uns anos antes, eu fui na cidade de Condor, no interior, onde que era a igreja sede, era no interior, num local chamado Rincão dos Pinheiros. Eu tirei uma foto na porta daquela igreja, há um tempo, muito antes, que eu era presbítero na época, e eu escrevi atrás da foto, eu tenho até hoje a foto escrita, eu vou ser o pastor desta igreja. Olha só. E realmente, no dia 5 de 3 de 99, eu assumi, então, como primeiro pastor em Condor. E depois de Condor? Depois de Condor, eu fui assumir Horizontina. Fiquei apenas um ano. Foi uma cidade muito difícil para mim. Mas a única cidade que eu lembro que eu pedi para sair foi... Até não fui eu que pedi. Quem pediu foi minha esposa, falando com o pastor Ferreira na época, pastor João, e ele, então, me transferiu de Horizontina para Parobé. Parobé, fiquei ali 4 anos, me parece isso. Uhum. Agora, sim, observando o seu modo de falar, pastor Ademir, o senhor está contando as suas experiências gratificantes, com vida, um semblante de um homem vitorioso. Amém. Agora, deixa eu fazer uma pergunta ao contrário para o senhor. Chegou algum momento, em uma dessas cidades que o senhor já trabalhou, que o senhor deu aquela suspirada profunda e disse, nossa, aqui foi difícil. Viveu essa experiência? Com certeza. Olha, a gente sofreu muito na nossa caminhada. Por eu ser, irmão Gilmar, essa pessoa muito correta, não existe muito, eu digo que existem pessoas corretas, né? Eu fui sempre de encarar, de enfrentar. Eu nunca passei a mão na cabeça de ninguém. Então, com esse meu caráter, eu fui muito desafiado. E já me levaram algumas vezes na convenção, né? E
foi tratado os assuntos, né? Em razão da minha postura. E hoje eu não faço mais, e não vou fazer, né? Claro. Mas depois de algumas que eu passei, eu tive assim uma mudança radical. Hoje eu sei que não é assim. Então aprendi que não é enfrentando as pessoas que você resolve o problema, mas sim com amor e no tempo certo, Deus nos guia e eu aprendi a resolver os problemas com mais facilidade. Pastor Argemiro, espiritualmente o senhor nasceu em Juí? Em Juí. Em Juí. Então deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Que sentimento dominou o seu coração na oportunidade que o senhor foi empossado como presidente da Igreja Assembleia de Deus em Juí, que nós costumamos usar essa expressão, igreja-mãe? Que sentimento tocou o seu coração naquele momento? Irmão, tinha uma irmã, ela era uma mulher de Deus, agora me falha o nome. Ela profetizou. Eu era, na época, presbítero da igreja, e quando cheguei ao consagrado evangelista, essa irmã me entregou um recado. Você será o pastor um dia desta igreja. Passou-se anos, e aquilo ficou no meu coração. E quando eu estava em Parobé, num grande avivamento, a igreja crescendo, já tinha conversado com o pastor Ubiratã, na época era o pastor presidente, eu disse, bom, eu posso comprar um terreno, construir, porque eu não quero mais sair daqui e tal. Não, fica aí, pode fazer. Mas surgiu uma necessidade, que o pastor que estava em Ijuí, só saía de Ijuí, pelo que eu fiquei informado, se ele fosse para Parobé. E ele indo para Parobé, eu vim para Ijuí. Então foi essa a questão de eu vir para Ijuí. Foi uma coisa assim, irmão, tremenda na minha vida. Quando eu cheguei em Ijuí, eu saí dali como evangelista, o pessoal, muitos conhecidos, diziam, esse não vai, não resolve, aqui não dá, a igreja é muito elitizada. E muitas coisas, que falavam que eu não teria condição de assumir Juí. Eu disse para alguns irmãos, irmão, eu não tenho condição, mas aquele que nos chamou, ele capacita os não capacitados. E Deus sempre, em todos os casos, Deus não nos capacita antes, mas no momento que você assume, Deus te capacita. E assim aconteceu. Fiquei, até por sinal, como pastor presidente, o maior tempo, depois do pastor Ferreira, fui eu que fiquei como pastor presidente, quase 9 anos. Nesse nosso diálogo aqui, pastor, eu estou observando duas coisas aqui. Primeiro, que Deus, quando Ele chama, uma palavra que o senhor está usando bastante, Deus nos capacita. E eu pude ver nessas suas expressões aí, que o senhor tinha confiança na capacitação de Deus para o senhor suportar aquelas provações iniciais. Outra coisa, ao senhor assumir a Assembleia de Deus em Ijuí, se percebe o quê? Que Deus é fiel Amém. Naquilo que promete e que fala pela boca dos seus profetas. Correto. Né? Esse sentimento é maravilhoso. Mas agora tem um detalhe importante aqui que não podemos fugir a essa realidade, né? Que o tempo passa, os desgastes físicos são naturais, as nossas energias já não são as mesmas e podemos observar que o Senhor se gastou na obra de Deus, não mediu esforços para cumprir ela com fidelidade. Em que momento, pastor Argemiro, o processo de jubilação começou a fazer parte dos seus projetos? Bom, irmão, eu já vim para Uruguaiana, como vocês já ouviram eu falar nos púlpitos, né? Eu vim para cá bem judiado, né? E o meu pensamento era jubilar em Ijuí. E como Deus falava comigo que eu não ia jubilar em Ijuí. Há uns 2 anos antes de eu vir para cá,
Na época, o pastor Gilceu me provocou da seguinte forma: pastor, vamos trocar de campo. E eu pensei, mas que ousadia, né? Não se faz uma pergunta na minha concepção. Aí eu digo, não, pastor, não tenho interesse, né? E tal. Mas quando deu alguns problemas, como vocês sabem, ali em Juí e tal, eu me lembrei. Aí liguei para o pastor Gilceu e disse, Gilceu, eu quero agora aceitar a tua proposta. Tu vem para cá e eu vou para ir para Uruguaiana. Foi a minha decisão, tá? E a minha jubilação, ela vem vindo um bom tempo atrás. Eu tinha pensamento em jubilar, mas bem antes do que hoje, que com meus 65, por aí, eu tinha essa intenção. Mas tinha uma preocupação que eu precisava preparar o meu filho, Leandro, para ficar à frente. Como, de fato, ele ficou um tempo aí, ele ficou, não sei se 1 ano, 2 anos, administrando a igreja, e eu fiquei assim, meio só dando assistência. E quando eu senti que ele estava à frente do trabalho e a coisa andando, eu então já vinha pedindo. Há um bom tempo, eu quero jubilar. E aí o Leandro ia protelando, até que chegou o momento da nossa jubilação. Estava preparado, estou preparado para a minha jubilação. Porque tem gente que jubila e se arrepende. Eu creio que se já eu não me arrependi até agora, não vou me arrepender, porque está em boas mãos a igreja andando. Então eu estou muito feliz, trabalhei bastante, eu era um cara doidado levantava de madrugada todo dia, saía para as ruas, evangelizar de casa em casa. Não me conformava com cultos frios, como tu tem percebido, eu gosto do Pentecoste. Enfim, e cansei bastante. Então agora é com vocês aí, né? Muito bem. O senhor chega então aos 70 anos de idade, 37 anos de ministério, jubilado. E o senhor disse há pouco assim, eu trabalhei adoidado. Há algum sonho, algum trabalho que o senhor não conseguiu realizar nesses 37 anos de ministério? Essa pergunta até fiquei pensando. Eu não tenho assim na minha mente algo que eu deixei de fazer. Porque tudo que eu intentei dentro da minha capacidade, porque eu sou uma pessoa limitada, né? Em algum sentido, eu fiz. Então, eu não lembro que eu tinha alguma intenção de algo mais do que aconteceu. Uhum. Pastor Ademir, um outro detalhe importante que, apesar da nossa boa vontade como ser humano, boa intenção, nem tudo que a gente projeta ou a gente promete até conseguimos fazer devido às nossas limitações humanas. Essa pergunta pode ser semelhante à anterior que eu lhe fiz, mas ficou alguma coisa que o senhor não conseguiu realizar, ou seja, gostaria de ter feito em prol do reino de Deus e devido às suas limitações, ou físicas, ou de enfermidade, enfim, não conseguiu realizar e hoje, jubilado, diz, tentei, mas não consegui. Aconteceu isso? Irmão, como eu tenho... A minha resposta é aquela que eu já respondi. Procurei fazer poucos projetos, e todos os projetos que eu prometi, eu tentei cumprir e foi assim realizado. Não tenho nada assim a dizer que não. Os projetos, tudo se cumpriu daquilo que a gente colocou no coração. Muito bem. Pastor Argemiro, agora mudando de assunto, vamos falar um pouquinho sobre a vida do Argemiro familiar. O senhor está aí já num clima de bodas de ouro, certo. 50 anos de casamento com a nossa irmã Juraci Terezinha. Fale um pouquinho da sua família, do seu convívio familiar. Eu sempre conto que eu
se eu cheguei aonde cheguei, primeiramente eu quero agradecer, irmão Gilmar, a Deus. Em segundo lugar, a minha querida esposa. Quem olha para ela não vê muita coisa. Aquele jeito simples, quieta, mas ela foi minha conselheira. Que ótimo. Uma mulher assim que, quando ela me via nervoso, ela me dava uma palavra sempre. Então, eu devo a ela. E ela é uma mãezona. E uma esposa, para mim, excelente. Cuidou muito bem de mim e do meu ministério. E a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. E eu cuidei muito o meu caráter. Nunca tive um deslize na minha vida moral, nem espiritual. E uma das coisas que eu percebo do meu privilégio, então, minha esposa crente, meus filhos crentes, minhas nora e genro crentes, todos cooperando na obra. Os netos, as netas, todas servindo a Deus. Eu sou um homem realizado, sou um homem feliz. E no meu ministério, irmão, aonde eu coloquei o pé? Com a igreja de Uruguaiana, então são 6 igrejas que eu cuido, Deus prosperou. Esse meu jeito simples, humilde, como eu... Porque às vezes o pregador tem tudo. Ele é pregador, ele é ensinador, não é? E tem... Eu digo que tem tudo, mas não é pastor. O pastor não é o bom seria que tenha. Mas o maior segredo de um ministério profícuo é ser pastor. Ser pastor é amar as pessoas que por vezes não são amados. Isso é uma virtude que um pastor tem que ter, ter um ombro amigo. Na hora da maior necessidade de uma ovelha, o pastor sempre se fazer presente. Não existe coisa que mais marca a vida de uma família. É quando o pastor sente, ou seja, a ovelha sente o amor do pastor. Não é novidade nos dias atuais, a gente se ouve muito, principalmente, sobre casamentos desfeitos. Às vezes, quando o homem, no caso o obreiro, parece que prioriza mais o ministério do que a família. Já se houve até relacionamentos que foram interrompidos. E eu pergunto para o senhor, diante desse testemunho lindo que o senhor está dando, como é que o senhor conseguia conciliar ministério e família? Eu tirava, irmão, e até hoje ainda eu tenho o hábito, eu tirava meio dia por dia. Era com Deus, não é? E dentro desse meio tempo, que pela manhã sempre eu levantava cedo, e levanto até hoje, então eu me preparava, lendo, orando, estudando e tal, e agregando a família. Ótimo. Sempre eu cuidei da família. Eu cuidei primeiro da família. Não adiantava, eu pensava o seguinte, não adianta eu ganhar lá fora e perder aqui dentro. Ganhar os filhos dos outros e perder o meu. Essa era a minha prioridade, era a minha família. E eu paguei caro, em algum sentido, em respeito que até contas de alguns filhos eu paguei, para que o nome nosso não fosse denegrido. E Deus me abençoou com uma família maravilhosa. E o meu ministério, eu digo que foi, assim, frutífero. Pastor Ademiro, eu sou testemunha que eu ouvi várias vezes nas suas ministrações o senhor usar a seguinte expressão: a igreja de Uruguaiana me abraçou, Correto. me acolheu. Além dessa experiência marcante para o senhor, que outra experiência ministerial no pastor, nesses 10 anos, o senhor poderia passar aos nossos ouvintes que o senhor viveu aqui em Uruguaiana em relação ao seu ministério pastoral com a nossa igreja? Eu sempre conto, eu cheguei aqui lutando. E não posso negar que momentos bastante difíceis. E
o que eu senti, que a igreja, o ministério, me abraçou. Se tinha alguém que não gostava e tal, eu não sei. Eu senti muito carinho da igreja, que ele é peculiar desta igreja. E eu, às vezes, uso o termo assim. Não sei se às vezes alguém pode não me entender. Eu não sei se eu apacentava a igreja, ou a igreja que me apacentou. Ao tanto que eu fui considerado, valorizado, não desprezando igrejas que eu passei, mas o Espírito Santo de Deus me disse uma oportunidade, quando estava em oração, eu dizia, por que tudo essa valorização, esse carinho que eu estou recebendo do ministério da igreja de Uruguaiana? Aí Deus me falou bem assim, ó, uma voz como audível. Tu está colhendo o que tu plantou. Glória a Deus. E eu colhi, irmão, o que eu plantei. Só Deus sabe o amor que eu dispensava para a igreja, o carinho que eu dava para todo mundo, e eu não era compreendido. E aqui o povo me abraçou, me valorizou, ao ponto de eu chegar com tanta tranquilidade na minha jubilação, que tem gente até hoje aí, né? Não estão reclamando de nada do pastor Leandro e tal, assumir, mas não querem que eu saia daqui, né? Então isso faz bem para mim. Pastor Leandro, seu primogênito, no mês de maio, ele foi empossado como pastor presidente agora da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O senhor já usou aí a palavra que estava preparando o seu filho para esta realidade que agora está diante dos seus olhos. E o senhor, como pai, vendo essa realidade ou esse projeto concluído, sentimento no coração do pai Argemiro? Um sentimento, irmão, de muita alegria, muita paz. Ele me transmite uma segurança muito firme. Por que que eu digo isso? Ele tem uma maneira de trabalhar. Primeiro, Deus tem que abençoar ele. Em todos esses anos que ele me acompanha, ele não passou uma vírgula na minha frente. Como eu tive aqui momentos na minha saúde que eu achei que não ia passar. E eu de cama, cheguei ao ponto, como alguns já sabem, né, que eu cheguei ao ponto de chegar em 49 quilos, né, estava em estado terminal, mas ele nunca fez nada sem antes falar comigo. Então esse procedimento do meu filho lhe garante para mim, uma segurança. Porque quem não fez para o pai, não faz para ninguém. É verdade. Ele é uma pessoa que tem facilidade de diálogo, tem uma maneira de trabalhar. Eu sou muito tranquilo, muito seguro. E ladeado com o ministério aqui de Uruguaiana. E eu dizia para os pastores da convenção, ou melhor, da mesa diretora, nós não vamos impor. A jubilação do Argemiro é uma e a posse do pastor, novo pastor, é outra. Eu só quero dizer uma coisa, não vamos impor, mas está o trabalho, está bom, está na frente o Leandro e a coisa está andando. Agora, também dá problema para ir para a convenção. Bota um outro pastor, tem aquele tempo, pode até ser melhor do que nós, mas tem o tempo de adaptação. E aí, que a igreja está num bom andamento, então eu colocava para os pastores, vocês ficam a critério. Agora, se vocês deixarem o meu filho, eu tenho certeza, vai dar tudo certo. E assim aconteceu. Então agora o pastor Leandro é o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Uruguaiana e o Argemiro está jubilado, não é? Sim. Aí vem aquela pergunta, e agora, pastor Argemiro? Já diminuiu um pouco aquele ritmo de trabalho que é peculiar ao pastor. Sim. Que atividade, o que faz o Argemiro agora como jubilado? Bom, até então, o meu pensamento
eu dar uma recuada. Estou vindo pouco, nos cultos não estou vindo muito. Mas, passando um tempo, aí eu quero voltar novamente a... O meu sentimento é sair visitar. Eu separei, eu não lembro bem agora se é 11 ou é 12 pastor. E a boa parte deles são pastor presidente. Olha só. E eu quero fazer visita a eles, né? E alguém mais que quiser me convidar, eu Tá pronto. estou pronto, né? Tempo tem de sobra agora. Tenho agora, com certeza. Muito bem. Pastor Edmiro, sou grato a Deus por essa oportunidade aqui de estar conversando com o senhor. E com certeza o senhor agora, ao encerrar o seu trabalho como presidente da igreja, o senhor deixa um grande legado de integridade, honestidade, e há um testemunho que ninguém pode fugir quando comenta sobre a vida de Edmiro, que o senhor é conhecido como um pastor de oração. Diante dessa realidade, que conselho para a nova geração de pastores e obreiros o senhor deixaria nessa oportunidade? Antes de eu responder essa pergunta, Vontade. eu tenho uma experiência que me marcou a minha vida na cidade de Augusto Pestana. Qual é a experiência? Eu tive um ministério, orei muitos anos e anos, até hoje ainda a gente ora às 4 horas da manhã. Então, eu ouvia uma voz, 4 horas, Edmiro. E eu levantava para a oração. E nesse inteirinho, uma oportunidade eu tive eu digo que é tipo um arrebatamento de espírito. Eu senti tanto a glória de Deus, eu não sei explicar em palavras. Só que me deu um sentimento, eu vou morrer. Pela glória que invadiu aonde eu estava. Assim, eu vi um resplendor de glória. Isso no púlpito da igreja. Saía do púlpito e entrava na minha cozinha. Saía da cozinha e entrava no meu quarto. E quando isso aconteceu, eu fui quietinho, deitei ao lado da minha esposa. Como é que se diz? Não é de bruço, é... De costas? De costa. E fiquei deitado ali, naquele elevo, ao lado da minha esposa não viu nada. Eu vi um ser celestial. Amém. Que veio, ficou numa certa altura, e era um rosto de anjo lindíssimo, parecia uma louça. E eu vi que das mãos daquele ser celestial, eu fiquei transparente. E uma luz da forma como o arco-íris, mesma coisa que o arco-íris, me atirou assim, ele fez assim e me jogou no meu corpo que estava transparente. Estava uma forma assim inexplicável. E eu ouvi um recado daquele ser celestial, disse: você não mude, tu continue sendo essa pessoa, não mude, várias vezes. Conduz a igreja, vou te levar para muitos lugares, mas com humildade, não suba para a tua cabeça. E seja o que tu está sendo até hoje. E com certeza eu mantive isso na minha caminhada toda. Quando eu falo, como estou falando agora, eu parece que revejo novamente, irmão Gilmar, o ser celestial me entregando esse recado. Marcou a minha vida toda. Isso foi lá no ano de 1988. Comecei assim, tendo... E aí que Deus começou a me mostrar coisas tremendas. E, enfim, foi algo extraordinário. Agora tu me fez a pergunta, eu queria responder o que era ainda. Que mensagem o senhor poderia passar para essa nova geração de pastores e obreiros diante dessas características que fizeram o seu ministério ser um ministério vitorioso? Poderia passar para essa nova geração de pastores e obreiros? Conselho de um grande, não vou dizer, não sou grande, mas um homem que há 37 anos à frente de igreja, cuidando do povo. Primeiro, ser de oração. Segundo, obediente. A obediência, irmão, é fantástica na vida. O que me fez triunfar foi ser obediente. Pastor mandou, está mandado. Pastor
gastou aqui, gastou lá, não tenho nada que ver. Porque, por vezes, o inimigo trabalha com quem tem chamada. Muitos atrasam o ministério porque se envolve com coisa que não lhe pertence. Então, oração, vigiar, não é? Não devemos viver pela cabeça dos outros, pelo que dizem, mas eu tenho que viver por aquilo que eu vejo, que eu sinto. Então, é uma coisa assim que eu aprendi com o pastor Ferreira. O que pensam de mim é uma coisa, agora o que eu penso da pessoa é outra. Então, digo a todos os pastores novos, obreiros novos que querem crescer no ministério, não adianta, sem oração nada funciona. Todos os planos, os projetos, eu sempre tive o hábito de anotar. Ser o crente, o pastor, o obreiro tem que ser organizado. Ele tem que ter hora para oração, tem que ter hora para a família. Se não cuida da família, não prospera. A família, quando não é bem cuidado pelo sacerdote do lar, não é o cabeça, o lar se desfaz e, por vezes, o desgosto na vida do pastor lhe derrota o seu ministério. Quer crescer? Orem, jejue, obedeça, seja obediente em tudo, porque cada um vai prestar conta de si. E isso eu fiz com muita maestria. E Deus me deu vitória. Muito bem, então ouvimos aí sábios conselhos de um homem de 70 anos de idade, 37 anos de ministério, com a consciência tranquila que cumpriu a chamada que Deus tem feito a ele. Pastor Gemiro, encerrando então o nosso podcast, eu quero lhe fazer, eu vou colocar aqui uma palavra e o senhor me responda também com uma palavra que seria o nosso bate-pronto. Por exemplo, evangelho. Poder de Deus. Igreja. Noiva do Cordeiro. A volta de Jesus. Está breve. Vida de oração. Constante. Santidade. Santidade é manter uma vida em comunhão com Deus. Obra missionária. Está no meu coração. Muito bem. Então eu quero agradecer aqui ao pastor Algemiro por ter atendido o nosso convite, ter compartilhado conosco aqui nos estúdios da Rádio Kairos FM 106.5 de Uruguaiana esse podcast. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e eu me sinto recompensado por tê-lo comigo nessa tarde. Pastor Algemiro, as suas considerações finais antes? À vontade. Muito bem. Obrigado, meu Gilmar. E quero recomendar, escutem do começo ao fim, que eu creio que vai falar com muitas pessoas. Deus abençoe, irmão Gilmar. Amém. Obrigado por estar aqui ladeado por você, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. A paz. Pastor Algemiro,